Mulheres que estão com exaustão mental devido a 1000 papéis que você precisa cumprir, que já estão inseridas em um ciclo de ansiedade, onde a cabeça não para, não tem paz, nem quando vai deitar, este vídeo é para você. Isso mesmo, eu quero falar com mulheres que estão em um processo de ansiedade. Sim, mulheres que já estão assim, aqui, sabe? Aqui, sim, que já não estão aguentando mais. Bora lá falar dos nossos papéis? Uma mulher na sociedade, ela possui papéis, inúmeros papéis. Pensa aí, você pode até pegar um papel e uma caneta, um papel de verdade, e listar quais papéis você tem na sociedade. Então, bora lá. Você é mãe, esposa, profissional, amiga, filha, irmã, tudo bem, você tem 1 milhão de papel. Até aí, tudo bem, todos nós temos papéis a serem cumpridos no nosso meio, na nossa sociedade. O que acontece com nós? A gente começa a pegar obrigações e a pegar pesos que não necessariamente são nossos. Exemplo, vamos falar um pouquinho de filhos? Você tem filho pequeno? Claro que, sem sombra de dúvida, é nossa responsabilidade o bem-estar, a saúde e a educação dos nossos filhos. Não é da escola, né? Convenhamos. Então, é nossa responsabilidade, sim. Porém, assim como a gente não tem controle sobre nossos filhos, a gente não tem controle sobre mais nada ao nosso redor, nós temos um controle apenas pelos nossos pensamentos e pelas nossas ações, ok? Então, pensa comigo. Você tem um filho que está tendo uma demanda de comportamento. Qual que é o nosso papel como mãe? O nosso papel como mãe é procurar o melhor que a gente pode dar para esse filho e a gente ajudá-lo nisso. O resto a gente precisa entregar. Sim, faça a sua parte e desapega dos resultados, desapega do que você não tem controle. Você tem controle da ação. Isso eu quero que você preste bem atenção, que é bem bacana. Você tem controle do quê? Meu filho tá com um comportamento que não é bacana, então eu vou atrás de psicólogos, eu vou atrás de aprender, eu vou atrás de vídeo do YouTube sobre o assunto, que é muito válido, livros, converso com outras mães, super bacana. Você não faz isso? Eu faço também. E aí, pronto, eu fiz tudo o que eu podia, agora eu vou respirar e desapegar dos resultados. Porque os resultados não dependem de você. Você está falando de um ser que tem também a personalidade. Você está falando de influências do meio. Você está falando de outras pessoas que fazem parte da vida também dos seus filhos. Então não tem como ter controle do resultado. Claro que a gente, como mãe, de coração, e eu entendo, a gente quer o melhor para nossos filhos, a gente quer que nossos filhos sejam as pessoas mais felizes e realizadas do mundo. Isso é muito legal, porque o nosso amor de mãe é muito grande. Isso é muito bacana. Mas não depende de você. Se eu pudesse escolher algo na minha vida, eu falaria, minha filha vai ter a vida mais divina do mundo. Mas não depende de mim, vai depender dela, vai depender das escolhas que ela fizer, dos caminhos que ela escolher. Vai depender até das crenças que ela vai construir agora na infância e na adolescência. Isso não depende de você. Esse foi um exemplo do que um papel que pode ser tão pesado, a gente pode transformar em leve. Por que a gente precisa sofrer tanto no papel de mãe e a gente não pode curtir os momentos gostosos que o papel de mãe possibilita? O momento de você, antes de dormir, por que não? Deita com seu filho na caminha dele, lê uma história para ele, conta uma história. Cria uma história feliz na sua cabeça. Sim, usa personagens infantis. Permita-se entrar nesse mundo da criatividade. Vamos falar de outros tipos de papel? Então, bora lá. O seu papel como profissional. Papel como profissional pode acionar vários gatilhos de ansiedade. O primeiro, as preocupações excessivas, porque você vai começar a se preocupar e aí você começa a ficar ansiosa e a ansiedade faz com que a gente foca somente na situação de perigo. E a gente focando na situação de perigo, aquela preocupação pequena começa a ficar gigante. Por quê? Porque a gente começa a construir um cenário catastrófico. Exemplo, é como se você tivesse um binóculo.
E aí você estivesse olhando para uma árvore, para um passarinho. Então, seu foco está no passarinho. Você está enxergando somente o passarinho. Você não está enxergando todo o contexto da árvore, da raiz, do sol que está brilhando na árvore. A árvore, para ficar viva, ela não é somente aquele passarinho. Aquele contexto todo, assim como para o passarinho estar em cima da árvore, não é somente o passarinho. Você tem um contexto inteiro ao redor. Você tem todo o aspecto da árvore, todo o aspecto do meio, todo o aspecto do sol. Só que quando você entra em um processo de preocupações excessivas, é como se você tivesse com um binóculo. Você não consegue enxergar ao redor. Entende? Então, preocupação excessiva causa um peso muito grande no papel como profissional. E aí a gente entra nas expectativas. Então, a gente cria expectativa porque a gente acha que tem um controle de tudo, mas volta a te dizer, a gente não controla os resultados. Você pode ter a melhor ação, você pode fazer a coisa com a melhor boa vontade. O resultado não vai depender de você, porque você não mora sozinha no universo. Então, larga as expectativas. Faça as coisas de coração e larga o resultado. Faça. Vê o que você precisa fazer no dia de hoje como profissional. E o que vai dar, onde vai dar, não sei. Não sei, eu não preciso saber. Você não precisa ter o controle de tudo para viver bem. Você só precisa estar com a sua cabeça no agora. Hoje, o que eu posso fazer? Eu posso fazer isso. Puxa, que bacana, vou fazer. E não lá na frente, mas será que isso vai dar resultado? Mas e se isso não der? Mas e se acontecer igual daquela vez? E aí você não faz. E aí você procrastina. Viu um outro papel que às vezes fica muito pesado? E o papel como filha? Que às vezes você inverte e quer ser a mãe da sua mãe. Eu entendo muito pouco de constelação familiar, mas a gente vê como que os papéis são trabalhados em constelação familiar. Não tenho opinião formada sobre constelação familiar. Conheço muito pouco, não posso falar nada. Porém, o pouco que eu vi é que a gente precisa entender quais papéis. Você precisa se colocar no papel. O papel de filha tem um papel de amparar os nossos pais quando eles precisam, principalmente quando eles começam a ficar velhinhos, sem sombra de dúvida. Mas é um papel de filha. A não ser que os seus pais estejam sem capacidade mental para decidir por eles, aí eu concordo que aí realmente você tem que tomar outras posturas. Mas tirando esse caso, eles são seus pais. Deixa eles agirem como os pais e você age como filha. Respeita as decisões dos seus pais. Comece a tornar os seus papéis de forma leve. Porque somente desse jeito a gente pode apreciar a vida. É muito gostoso viver um papel de filha, de irmã, de profissional, de esposa, de mãe, se você não tem aquela loucura de que eu tenho que fazer, eu tenho que ser a melhor, eu tenho que atender, eu tenho que cuidar, Larga! E quando você tiver de muito saco cheio, sente-se em meditação e abandona todos esses papéis. E sinta a paz que há dentro de você. Já existe, ela tá aí. Não é história para boi dormir. A meditação é isso. Sinta. Você larga. Tem momentos que eu faço isso. Largo todos os papéis. O que eu sou? Eu sou. Pronto. Eu sou paz. Eu sou tranquilidade. Eu sou felicidade. Acabou. Viu? Tem saída para tudo. Um grande beijo e até a nossa próxima conversa.